Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Vamos continuar com as nossas aulas do curso de Fundamentos de Python. Se você está vendo essa aula agora e não viu as anteriores, dá uma olhadinha, temos mais conteúdo que vamos preparar. Se já viu, está preparado para avançar um pouquinho mais? Então hoje vamos aprender como criar um script, como criar um programa que você reutiliza ele e pode rodar quantas vezes for necessário. Então vamos parar de conversa e vamos lá para a prática. Então, pessoal, na aula passada já aprendemos as primeiras instruções, o uso da ferramenta Idle no modo interativo e hoje vamos focar de forma simples na criação de um programa Python. Como a gente faria para trabalhar fora do ambiente interativo? Então é o seguinte, tanto Python como qualquer outra linguagem de programação, você precisa de um arquivo, normalmente esse arquivo é um arquivo de texto plano. Dentro desse arquivo você põe as instruções do seu programa e ele precisa ser salvo em uma extensão específica. Essa extensão ela vai ser lida e interpretada ou compilada pela sua linguagem de programação e aí sim transformada em instruções que o seu computador vai poder fazer a leitura e a execução. No Python, você tem várias formas de trabalhar, vamos aprender sobre IDEs e outras formas no futuro, mas por enquanto, nessas primeiras aulas, estamos no Idle, então dentro do Idle você vai em File, New File, e ele abre essa tela em branco aqui exatamente para que você crie um arquivo de texto e coloque suas instruções. A primeira coisa que devemos fazer é vir logo salvar e aprender esse atalho aqui, o Ctrl S, porque você vai precisar o tempo inteiro estar fazendo isso e fazendo testes. Vamos aqui salvar em uma pasta qualquer, escolha uma pasta um diretório no seu computador. Vou usar aqui o diretório que sempre uso para os testes e as instruções aqui do canal. E vamos criar aqui o seguinte, meu primeiro script.py. O nome não é importante. O nome você põe o que você quiser. É claro que vai ser importante à medida que você avance no uso da linguagem. Mas o que é mais importante nesse momento é esse finalzinho, .py, ou seja, a extensão py é a extensão padrão para os arquivos que serão executados dentro do Python. O Python trabalha com outras extensões também para outros objetivos, mas a extensão mais comum que você vai usar o tempo inteiro vai ser a .py. Então vamos salvar o nosso arquivo, ainda sem nada, e vamos repetir uma das primeiras instruções que aprendemos na aula passada, que é a função print. Como qualquer função, eu vou fazer dessa forma para a gente, didaticamente, lembrando sempre da sintaxe, ou seja, da forma de utilização da função. Qualquer função, você chama o nome dela, na sequência você abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses você põe os argumentos daquela função. No nosso caso, vamos colocar aqui uma mensagem qualquer, meu primeiro script Python. E aqui temos o nosso primeiro programa. Vamos salvar, Ctrl S, como eu falei ali, vamos sempre trabalhar com o Ctrl S. Vejam que o Idle pulou uma linha aqui, deixou uma linha em branco. O programa ele funciona com ou sem essa linha, mas existe um padrão na comunidade Python que todo script, todo programa do Python, sempre a última linha precisa ser uma linha em branco. Vai funcionar? Vai, mas deixa isso aí, você vai começar a perceber que há diversos cacuetes dentro do Python. Alguns têm um objetivo funcional e outros têm um objetivo mais estético. Mas independente disso, por enquanto eu vou passando aos pouquinhos esses padrões e vamos seguindo eles em alguma aula aí, dependendo da dinâmica do nosso curso, eu faço comentários sobre esses padrões. Então vamos lá. Print meu primeiro script. Lembram que quando estávamos aqui no modo interativo, você simplesmente ia lá e digitava e dava enter e ele executava a tua instrução. Se você está no script, você tem que ter uma forma de executar aquele script. E aí essa forma você vem aqui no menu Run e escolhe a opção Run Model
ou simplesmente aperta a tecla F5. Então vamos aqui, ó, Run Model, ele volta para o modo interativo, mostra qual o script está sendo executado e logo abaixo ele executa as instruções que tem no meu script. A partir desse momento, como o objetivo da aula é criar um script Python e botar para rodar, a gente poderia parar. Acabou por aqui, você já sabe como fazer. O que você vai aprender ao longo de todo esse curso vão ser novas instruções, novas formas de trabalhar com o Python e você pode ir usando essas novas formas no modo interativo para testar e no modo script ou no modo de criação de programas para você efetivamente executar suas instruções. Mas para o vídeo não ficar somente com isso aqui, vamos fazer um adicional aqui. Vamos fazer alguns testes até para a gente ver a diferença do modo interativo para o modo de programas ou de scripts. Inclusive, algumas eu comentei na aula passada. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, 2 mais 2, ele me dá na linha seguinte o resultado 4. Se eu atribuir a variável, vou chamar aqui, ó, primeiro número ou primeiro número. Não se preocupe ainda como escrever. Vamos seguindo. Vai ter uma aula sobre padrões de nomenclaturas para variáveis, funções e outros objetos dentro do Python. Então vamos lá. Primeiro número recebe 1. Segundo número recebe 3. Primeiro número mais segundo número eu simplesmente fiz aqui, ó, uma operação matemática e vou dar um Enter. Ele mostra para a gente o resultado aqui. Agora vamos tentar fazer isso dentro do script para vocês verem algumas pequenas diferenças que eu já comentei. Quem viu a primeira aula já viu um spoiler do que vai acontecer aqui, mas isso é muito importante quando você está fazendo a criação de scripts. Pode parecer uma besteirinha, mas quando você precisa que o resultado do script seja exibido na tela, quando você precisa fazer conferências ao longo das etapas do programa, que aqui a gente está trabalhando com um programa pequenininho, mas você vai chegar aí com programas que podem ter dezenas de linhas. Então vamos aqui, ó. 2 mais 2 é uma instrução totalmente válida do Python. Vamos fazer aqui, eu vou copiar e colar. Primeiro número recebe 1. Vamos aqui. Segundo número recebe 2. E aí vou botar o seguinte, ó. Primeiro número mais segundo número. Vamos salvar. Ctrl S. Vamos apertar o F5 agora, sem usar o menu. E vamos ver o que vai acontecer. Ih, Jânio, deu erro. Eu fiz um monte de instruções aqui e ele só exibiu a primeira. E agora, o que aconteceu? Olha, gente, na verdade o que aconteceu é o seguinte, o modo interativo é para você testar, para você verificar o funcionamento. Então ele sempre, por padrão, vai te dar algum resultado, exceto como isso aqui, por exemplo. Ó, o primeiro número ele não mostrou nada. Ele poderia ter mostrado alguma coisa, mas vamos deixar quieto por enquanto. O que ele fez aqui? Ele fez todas essas instruções aqui. E eu estou com esses dados ali carregado. Por exemplo, posso colocar primeiro número. Vejam que ele trouxe o resultado daqui, que é igual ao resultado da sessão anterior. Agora vamos ver o que ele mostra para a gente no segundo número. Ih, Jânio, não é o que está na tela. Claro, não é o que está na tela, porque aqui ele reiniciou minha sessão, executou o script, e no script a variável segundo número não tem mais o valor de 3. Essa variável tem agora o valor de 2. Então, gente, ele executou todas essas instruções. Ele simplesmente não mostrou nada na tela. Por quê? Porque em um script, em um programa, você precisa ser explícito. Você tem que dizer o que deve ser feito. E aqui você não disse exiba 2 mais 2 na tela. Você não disse exiba primeiro número mais segundo número na tela. Você simplesmente disse para o computador: execute essas instruções. Diga para o computador que eu quero executar uma operação matemática aqui, uma adição de 2 mais 2. Ele executou. O que ele fez com isso? Nada, ele descartou, ficou lá. Ah,
Aqui ele não descartou, eu consegui recuperar, porque eu disse explicitamente, guarde na memória do computador o número 1 em uma variável chamada primeiro número. Então, gente, computador, tenho alguns amigos meus das antigas, né, que o pessoal raiz, né, que brincava assim, um programa de computador, ele é ao mesmo tempo a criatura mais inteligente e mais burra que existe, mas ela é tanto quanto aquilo que você faz, que você faz ou fala para que ele execute. Ele não vai fazer nada que está na sua cabeça, ele vai fazer o que você tirou da sua cabeça e colocou para ele. Então, como a gente corrigiria isso aqui? Tem algumas formas, mas vamos lá. Por exemplo, eu quero aqui, eu vou até fazer um teste aqui, porque tem algumas coisas que podem dar erro quando você executa. Aqui provavelmente não vai dar, mas vamos ver aqui. Eu vou forçar alguns errinhos aqui também para a gente fazer interpretação de erros. A gente vai ter uma aula específica sobre interpretação de erros, mas eu vou tentar em cada aula ir colocando algumas coisas e algumas eu vou cometer que não vão ser de propósito. Algumas realmente eu vou esquecer aqui porque ninguém é computador, gente. A gente está aprendendo a programar computador exatamente para a gente não ter que fazer tudo por eles. Então não é demérito. Aprenda isso logo na segunda, terceira aula. Você esqueceu uma instrução. O importante é você saber a lógica geral, você ter materiais de referência e você saber como interpretar na hora que acontece um erro. Então vamos aqui. Eu fiz, aqui embaixo eu deixei exatamente igual. Eu fiz uma pequena alteração aqui. E vamos fazer aqui uma coisa que lá no prompt funciona também, ó. Quando eu digito uma variável e eu digito ela embaixo, ele exibe na tela. Aqui vamos ver que tem uma pequena diferença. E vamos ver aqui também, ó, segundo número. Aqui eu só falei o nome da variável. Aqui eu disse, imprima o valor desta variável na tela. Vamos ver aqui então, rodando. E agora, vejam o que ele fez, ó. Aqui ele deu certo, ou seja, você percebeu que você dentro da função print, você fez uma execução de uma instrução, ou seja, uma adição. E ele mostrou aqui, isso está aqui, depois mostrou isso, está aqui, depois mostrou isso, está aqui. Então, gente, seja explícito, você só vai visualizar na tela aquilo que você criou ou aquilo que você informou para o seu computador que você quer, através da linguagem Python, que seja interpretada e exibida na tela. Vamos deixar esse script aqui de lado, deixa eu dar uma conferida no tempo aqui. Estamos chegando em 12 minutos, mais a abertura aí, então tá mais ou menos onde eu queria. Mas eu vou fazer então um último script simples. Não se preocupem que nas próximas aulas a gente vai avançar nesse tema e vamos fazer cada vez scripts mais interessantes, mais complexos, adicionando lógica e outros conteúdos para que a gente vá aprendendo passo a passo nossa linguagem Python. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou fechar esse carinha, vou novamente, File, New File. Pego o meu arquivo, vou lá em salvar, escolho onde eu quero que seja salvo. Vamos fazer aqui agora script interativo. Cuidado, porque dentro de linguagem de programação tem uma palavrinha que eu não conhecia muito antes de aprender, que é iterativo, sem o Nzinho, e interativo com N. Spoiler, quando a gente estiver falando de loops, de laços, de repetição, a gente vai entender a diferença dessas duas palavras. Mas hoje vamos trabalhar com o script interativo, ou seja, aquele em que o computador vai interagir com o usuário. Já aprendemos na primeira aula uma pequena instrução, função que funciona para a interação e vamos usá-la agora em um programa. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos criar uma variável chamada nome, dizer que ela recebe o conteúdo do resultado da função input, que já aprendemos na aula passada. Input, ou seja, para você passar, inserir, imputar, não existe essa palavra imputar, mas eu vejo muita gente falando. Então, para a gente inserir dados no computador, ou passar, informar dados para o computador. Então vamos aqui.
digite seu nome. E aí vamos fazer o seguinte, print, olá, vírgula, nome, vírgula. Agora é de manhã que eu estou gravando o vídeo, depois a gente aprende até de repente como manipular essa mensagem aqui. Mas vamos entender o seguinte aqui, vamos colocar olá, nome, bom dia. Vamos apagar esse espacinho, porque vimos na aula passada que, por padrão, quando você faz isso aqui, olha, o que você está passando é uma, duas, três partes ou três argumentos para a função print. Um desses argumentos ele está carregando da variável que está na minha memória. Então, isso é totalmente natural você misturar essas coisas sem problema. Se tem alguma dificuldade com isso, volta na aula passada que eu falei de forma mais rápida o que isso aqui significa, como funciona a função print, como passar conteúdo explícito, como caracteres assim, ou como passar através de variáveis. Então, volta na aula passada, vou deixar o card para que vocês façam isso. Então, vamos ver aqui. Salvei F5 para executar. Vejam, está aqui na parte de baixo da minha tela. Deixa eu ver se está dando para visualizar tudo direitinho. Desculpem olhar de lado assim, de vez em quando eu vou fazer isso para não confere ali no nosso painel ali de gravação da aula. Então vamos aqui, digite seu nome. Então vocês estão vendo que estamos com o cursor piscando, vou digitar Jânio, vou dar um Enter. E aí ele veio aqui e disse, olá Jânio, bom dia. Então nós aprendemos como passar dentro de um script valor para uma variável de maneira interativa, ou seja, nós temos uma variável, mas quem vai passar valor para ela é o usuário e não você, e como usá-la para fazer uma exibição usando a função print. Agora vamos ver como fazer essa mesma coisa com outro tipo de coisa de variável que é mais útil no nosso dia a dia. Não se preocupem também, vou fazer uma aula só sobre variáveis, os tipos de variáveis, como fazer manipulação desses dados, quais as restrições que você tem para os dados usados no Python, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Por enquanto vamos fazer o seguinte, vamos recuperar aqui do nosso script passado. Eu vou fazer isso aqui, gente, para deixar mais rápida a gravação do vídeo, mas vocês é bom, principalmente quando está no comecinho, digita, não fica copiando e colando o tempo inteiro, não. Isso eu aprendi com um professor aqui do YouTube, que foi onde eu fiz minhas primeiras aulas de Python. Aprendi muita coisa legal e uma das coisas que ele sempre forçava ali a barra de forma adequada era que você não ficasse o tempo inteiro copiando e colando, para que você vá aprendendo, vá se familiarizando com o uso da linguagem. Se você copia e cola o tempo inteiro, você não é programador, você é reprodutor de código alheio. Me perdoe quem discorda, mas é isso. Eu vejo assim muitos colegas até que têm mais experiência que eu em tecnologia. Minha formação original não é em tecnologia. Hoje eu faço mestrado na área, estudo pra caramba há muito tempo, então eu já posso dizer que sou da área também, mas eu vejo colegas com mais experiência que às vezes têm dificuldades bobas porque aprenderam simplesmente copiando e colando, e pior, às vezes só lendo livro, né? Só na Matrix lá que você instala um negocinho aqui que ele vem no automático. No dia a dia, na vida real, normalmente é a prática que leva à perfeição. Então vamos lá, deixar de papo. Criamos uma variável chamada primeiro número. Vamos usar ali a mesma lógica. Input, como é uma função, sempre vai estar o conteúdo entre parênteses. Se esquecer de fechar um parênteses, não vai funcionar. Cuidado. Digite o primeiro número. Eu vou deixar aqui também desse jeito e a gente vai fazer um teste para verificar se vai funcionar adequadamente. Tem alguns macetes no trabalho com variáveis que a gente vai aprender com o tempo aqui no nosso curso. E algumas coisas eu vou fazer dar errado de propósito.
Vamos aqui, soma igual. Então, o que que eu fiz aqui, olha? Criei uma variável, disse que o resultado dela é a inserção do dado que o usuário vai fazer. Criei outra variável, repeti a mesma coisa. Dei nomes diferentes às duas variáveis e criei uma terceira variável que faz uma operação aritmética simples de soma das duas primeiras variáveis criadas. E na sequência vou colocar aqui um print. Eu vou até fazer de forma diferente aqui, ó. Vou colocar texto igual a o resultado da soma é. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, print texto, vírgula, soma. Vou tirar esse espaço, não precisa. Salvar. E vamos ver se vai dar certo. Rodei. Vou fazer até uma coisa aqui, gente. Ó. Eu vou dar um monte de enter aqui e tal. Vou fechar esse carinha. Para que você vai fechar, Jânio? Tá com muita sujeira aqui só pela visualização. No dia a dia eu não precisaria, mas para melhorar a visualização para vocês, vou fazer isso. Ele vai criar, ó, eu deixei esse arquivo aberto. O Python lá, o console está fechado, mas mesmo assim, na hora que eu aperto o F5, se ele percebe que está fechado, ele abre o Python e executa o programa. Então ele veio aqui, maximizar, digite seu nome, Jânio. Digite o primeiro número, 11. Digite o segundo número, 7. Caramba, Jânio, o Python não sabe fazer contas. E agora? O que a gente faz? Gente, olha o que ele fez aqui, ó. Vou fazer rapidamente aqui, ó. A recebe 11, B recebe 7. A mais B igual a 117. Agora vamos corrigir. A recebe 11, B recebe 7, A mais B, 18. Poxa, Jânio, que maluquice é essa? Vimos na primeira aula que você pode fazer soma de textos. Soma de textos deixa de ser operação aritmética e passa a ser uma operação de manipulação de strings. Vimos isso de forma muito rápida, mas vamos ter aula só sobre isso. Então, qual o cuidado? Qual a lição aprendida? Input sempre recebe texto. Ele não sabe o que você vai inserir. Então, você pode resolver isso aqui de duas formas. Você pode trazer aqui, ó, deixa eu fazer aqui por fora para vocês aprenderem. Ó. A recebe um texto que dentro do texto tem 11. Se eu exibo A, ele vai mostrar assim. Agora, se eu faço o seguinte, ó, int A, vejam que ele tirou aqui no meu prompt os sinaizinhos ali das aspas. Então, na verdade, int é uma função que transforma o resultado de uma variável, se for possível, em inteiro. Porque se for possível, eu posso ter problema. Se eu disser isso aqui, ó, int ABC, ele vai me dar um erro. ABC não é um número. Como é que eu vou transformar esse texto inteiro, Jânio? O computador não faz isso. Então, usem com moderação. Mas já aprendam logo no primeiro vídeo aqui. A gente tá chegando num tempo aqui legal para a gente finalizar, mas isso aqui é uma dica que é legal porque você é uma das primeiras coisas que podem acontecer. Você tem duas formas de você resolver isso. Você pode deixar desse jeito aqui e transformar no inteiro aqui. Eu vou mostrar das duas formas. Então vejam, eu vou passar qualquer coisa e vou depois transformar essa qualquer coisa em um inteiro e fazer a soma desses inteiros. Então vamos lá. Meu nome é Jânio, número 2. E agora, adequadamente, corretamente, o Python fez a soma que 2 mais 2 igual a 4. Por quê?
Porque eu transformei o texto em um número inteiro. Tem outros tipos de números, outras funções que a gente vai aprender também depois. Mas eu poderia ter feito isso de uma forma diferente. Eu poderia já aqui, ó, de cara, salvar int. Gente, eu vou revelar um segredo para vocês aqui. Todas as aulas do nosso curso têm roteiro. Porém, eu sou teimoso, eu sou, às vezes, cabeça dura. E às vezes eu vou na hora, resolvo mudar alguma coisinha e pode ser que no meio das mudanças aconteça um erro, mas isso eu faço de propósito primeiro porque eu gosto de seguir roteiro, mas a minha mente voa muito e tem hora que ela é desobediente. E aí, resultado bom disso, a gente aprende mais coisa do que estava no roteiro muitas vezes, resultado que poderia ser ruim, mas que normalmente eu corrijo. Pode acontecer erro. Então esse pode ser o lado ruim. Mas quando acontece erro, eu vou lá e resolvo e a gente aprende mais uma forma de resolver erros. Não foi o que aconteceu aqui. Aqui, de propósito, eu queria deixar ali os textos para a gente ver de forma mais prática o que eu apresentei de forma rápida na aula anterior. Então vamos lá. Ó. F5. Meu nome é Jânio. Ah, Jânio, eu já sei. Tá bom, mas decora aí. Meu nome é Jânio. Primeiro número 3, segundo número 5. E aqui o resultado também corretamente. Mais uma lição, gente. A gente aprendeu aqui não só como fazer a transformação de um texto para um número, como também aprendemos uma coisa muito básica em programação. Como essa é a segunda, terceira aula do nosso curso, aprenda e leve isso para a vida. Não existe uma única forma de resolver um problema. Isso não é só da programação, isso é para a vida. Mas na programação em especial, sempre você vai ter várias alternativas, ou pelo menos mais de uma alternativa para solucionar o mesmo problema. Cabe a você estudar, praticar, escolher qual é mais fácil, qual é mais simples, qual é mais fácil de interpretar. De repente, aqui, eu deixei um negócio muito grande, Jânio, aqui já começa a ficar confuso, do outro jeito estava melhor. Ok, então faça do outro jeito. O que eu tenho aqui é a responsabilidade de, sempre que possível, mostrar mais de uma alternativa para que você saiba resolver os problemas da vida usando Python, usando programação para isso. Gente, eu vou parar por aqui e a gente continua nas próximas aulas aí. Eu estou organizando esse conteúdo especial para o nosso aniversário de 3 anos do canal e vem muita coisa aí que eu acho que é legal, que eu queria ter aprendido logo que eu comecei a pegar o Python e que agora eu vou compartilhar para que vocês aprendam. Então, é isso aí. Mais uma pecinha no nosso Lego. Daqui a pouco estamos sabendo aí dominar os primeiros passos do Python. Hoje aprendemos como criar um script, né? Saímos ali da aula anterior em que a gente usava o modo interativo. Um alerta interessante que eu não lembro agora se eu coloquei ao longo do vídeo é que, na verdade, trabalhar com modo interativo, trabalhar através de um programa, de um arquivo .py, vai ser muito comum você ir mesclando uma coisa com a outra. Às vezes é melhor você testar ali no modo interativo, porque nem sempre não, pelo contrário, normalmente vão ser códigos maiores do que o que a gente fez nesse exemplo básico de hoje. Então, à medida que o teu programa vai crescendo, não faz sentido você fazer uma alteração e rodar ele completo para você ver um pedaço. Então, não achem que o modo interativo que vimos na aula passada é o modo basicão, é só para você aprender, e que o modo de trabalho mesmo é o modo script que trabalhamos hoje. Não. Na verdade, o modo interativo sempre vai ser útil. Qualquer programador precisa sempre utilizar o modo interativo da sua linguagem para ir testando pedaços do código depois que ele testou ali fora, em um ambiente isolado. Funcionou? Ele entra no código dele, faz alteração, ou você entra, porque você agora vai ser um programador, está aprendendo uma linguagem muito importante. Então você vai lá, testa fora, volta no código, faz os ajustes, testa o código, teve outra coisa, faz lá, e aí você vai ficar sempre brincando aqui entre um modo e outro, tá bom? Então eu espero que tenham aproveitado bastante esse conteúdo. Dica,
seja através dos livros que eu passei, seja explorando ali o meu GitHub, ou mesmo criando da cabeça, pense em outras coisas diferentes do que você fez na aula de hoje, que você, com os conhecimentos dessas duas, três primeiras aulas, você já conseguiria fazer e vai testando. Vai testando que aí quando for avançando nas aulas, de repente uma coisa você já pensou e aí veio uma aula mais para frente e ou confirmou tua ideia ou deu um caminho diferente. Então sempre façam isso, não esperem só pelo nosso conteúdo, tá bem? Um abraço, continue conosco. Se ainda não fez a inscrição, tá dando bobeira, gente. A gente está aprendendo programação, vamos trabalhar com algoritmos, então ajuda aí o algoritmo do YouTube a dar aquela força no nosso canal. Faz a inscrição, se gostou, dá o like, se não gostou, não tem problema, dá o dislike, faz o comentário, nem sei não, essa palavra acho que nem existe, né? Dislike, mas é ok, entenderam. E faz o comentário, seja um comentário para reclamar de alguma coisa, seja um comentário para agradecer, para falar o que você fez, se deu certo, se não deu, tá bem? Então interage aí que isso vai ajudando a aumentar o nosso engajamento aí com a nossa comunidade de aprendedores e utilizadores do Python, que é uma das melhores linguagens que a gente tem hoje em dia.